Muitas vezes pensamos que as grandes lições de coragem vêm de épicos gigantescos, não é? Mas a verdade é que, às vezes, elas estão escondidas nas histórias mais simples, com heróis que nunca imaginaríamos. Hoje vamos mergulhar em duas narrativas que nos mostram como a bravura pode aparecer nos sítios mais inesperados através de quatro animais que são, à sua maneira, extraordinários. E isto leva-nos a uma pergunta fundamental, não é? O que é que define, afinal de contas, um herói? Será que tem a ver com força, com poderes? Ou será que a verdadeira heroicidade está noutra coisa? Se calhar está na coragem de dar um passo em frente, quando toda a gente fica para trás, ou na empatia de ajudar quem precisa, mesmo quando se tem medo. Bem, para desvendar esta ideia, vamos seguir um caminho bem simples. Primeiro, vamos conhecer as nossas personagens. Depois, vamos analisar as parcerias únicas que eles formam, o momento em que são chamados à ação, como é que eles enfrentam o desafio e, claro, no fim, o que é que podemos aprender com tudo isto. As nossas histórias passam-se em dois cenários completamente diferentes. Por um lado temos uma quinta, toda verde, super tranquila. É lá que vivem dois cães inseparáveis, o Max e a Nuvem. Do outro lado, uma vila antiga, daquelas com telhados vermelhos, onde moram dois gatos cheios de personalidade, a Mia e o Tico. Estes quatro são os nossos heróis de hoje. Ok? E agora, atenção, porque o segredo para percebermos estes heróis não está naquilo que eles têm em comum. Pelo contrário, está exatamente nas suas diferenças. A força deles vem da forma como as suas personalidades, que são completamente opostas, se encaixam na perfeição. Vamos espreitar primeiro a equipa canina. De um lado temos o Max, o labrador. Pura energia, sabem? Aquele cão que quer cheirar tudo, correr para todo lado, o típico aventureiro. E a fazer o contrapeso, temos a Nuvem, a cadela pastora. A calma em pessoa. Bem, em cão. Ela é toda prudência, toda observação. Basicamente, um é o impulso e a outra é a pausa para pensar. E o mais curioso é que este padrão repete-se quase na perfeição com os gatos. A Mia, a gata preta, é uma exploradora por natureza. Para ela, um muro é um desafio, um telhado é um novo mundo para descobrir. E em contraste total, temos o Tico. O Tico é um mestre do conforto, o especialista em encontrar o melhor raio de sol para uma boa soneca. Mais uma vez, temos a ação de um lado e a tranquilidade do outro. E esta frase da Mia, olhem, diz tudo sobre ela, não é? É quase o seu lema de vida. Mostra aquela inquietação, aquela vontade de ir sempre mais além, de nunca se contentar com o que já conhece. E aqui temos o equilíbrio perfeito. Esta aviso da Nuvem para o Max não é para o deitar abaixo de todo. É a essência do papel dela na parceria. Ela é a voz da cautela que trava os impulsos dele. E é precisamente esta dança entre os dois que os torna uma dupla tão forte. Bem, como em qualquer boa história, há sempre aquele momento em que a rotina do dia-a-dia é interrompida. Acontece qualquer coisa de inesperado que obriga as personagens a sair da sua zona de conforto. E para as nossas duplas esse momento chega. E chega de formas bem diferentes, mas com a mesma urgência. Para o Max e a Nuvem, tudo começa com uma tempestade daquelas. Mas o que os alerta não é o barulho do trovão. É um som diferente. Um choro, baixinho, que vem do meio do bosque. Um som de alguém a precisar de ajuda. E claro, para a curiosidade do Max, isto é um mistério que ele tem de resolver. Já para a Mia e o Tico, o sinal de alarme é o silêncio. O grande relógio da torre, que era como que o coração da vila a bater, simplesmente para. À meia-noite em ponto. É como se o tempo ficasse congelado. E para uma aventureira como a Mia, isto não é só um problema mecânico, é um enigma para decifrar. E este é um momento-chave. A Nuvem, claro, está hesitante. O perigo é óbvio. Mas reparem no que o Max diz. Ele não diz eu vou, ele diz nós vamos. Ele percebe, quase por instinto, que a força deles não está nele ou nela, mas nos dois juntos. A coragem dele puxa por ela e a cautela dela vai ser a segurança dele. Pronto, a decisão está tomada. E agora? É tempo de agir. Esta é a parte em que os nossos pequenos heróis deixam o conforto para trás e vão de encontro ao desconhecido. E não é por quererem ser famosos, é simplesmente porque sentem que têm de ajudar. E o que se segue, tanto numa história como na outra, é super interessante porque segue quase os mesmos passos. Primeiro, eles enfrentam o medo de frente, seja a tempestade ou a escuridão da torre. Depois, descobrem a verdadeira causa do problema, que é sempre algo muito mais pequeno e frágil do que imaginavam. E por fim, trabalham em conjunto, cada um usando as suas melhores qualidades. Lá no bosque, o tal som assustador não vinha de nenhum monstro. Era um ouriço cacheiro bebê, todo encharcado e a tremer de frio. E é aqui que a personalidade da Nuvem brilha. O Max foi quem teve a coragem de ir até lá, mas é a Nuvem, com a sua calma, que dá o calor e o conforto.
O resgate transforma-se num ato de pura gentileza. E na torre do relógio, a mesma coisa. O grande vilão que parou o tempo era só um ratinho branco assustado que se tinha perdido e só queria um sítio quentinho para dormir. A reação da Mia e do Tico não é de zanga, é de compaixão. Eles não olham para ele como um problema, mas como alguém que precisa de uma ajudinha. E essa perspectiva muda tudo. E depois de toda esta ação, claro, vem a parte da reflexão. As duas aventuras acabam não com uma grande festa, mas com uma nova forma de ver as coisas. Vamos lá ver então o que é que estas histórias nos ensinam sobre o que é realmente ser corajoso. No caso do Max e da nuvem, a conclusão é muito clara e super poderosa. Eles percebem que, sozinhos, não são perfeitos. A impulsividade do Max, sem a calma da nuvem, podia ser um desastre. E a cautela da nuvem, sem a coragem do Max para a fazer avançar, não a levaria a lado nenhum. É a união deles que os torna uma equipa completa. Já a lição da história da Mia e do Tico é um bocadinho mais poética. O relógio parado transforma-se numa metáfora incrível, quase que nos diz que uma comunidade ou até um mundo para de avançar quando nos esquecemos de ajudar uns aos outros. Um pequeno gesto de bondade foi o que literalmente pôs o tempo a andar outra vez. Então, resumindo tudo isto, o que é que estas pequenas histórias nos mostram? Primeiro, que a coragem a sério não é não ter medo, mas sim decidir ajudar mesmo com medo. Mostram-nos também que as nossas diferenças não são um problema, pelo contrário, são as peças que se encaixam para nos tornar mais fortes. E que um gesto de bondade, por mais pequeno que pareça, pode ter um impacto gigante. Se calhar, a maior aventura que podemos ter é simplesmente fazer a coisa certa. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta para pensar. Nós passamos a vida à procura de grandes desafios, de grandes aventuras, não é? Mas e se estas histórias tiverem razão? E se a verdadeira aventura, aquela que realmente nos define, não for escalar a montanha mais alta, mas simplesmente parar para ajudar quem precisa no nosso caminho do dia a dia?